Com um brilho mais intenso do que 1 milhão de sóis explodindo, Robert Reynolds é um herói cheio de perturbadores conflitos pessoais chamado Sentinela. Porém atormentado pelos sonhos de uma outra vida, esta enigmática figura guarda um terrível segredo. Quem é o Sentinela e por que ele é tanto o maior herói do universo Marvel quanto o seu pior pesadelo? Quais os poderes e habilidades do Sentinela? Como ele pode ser mais imprevisível e perigoso do que o Hulk quando fica fora de controle? E como os heróis conseguiram pará-lo quando foi preciso? Fica desse vídeo até o final para encontrar estas e outras respostas. O Sentinela foi criado por Paul Jenkins, Rick Wright e Jay Lee e estreou nas páginas da minissérie original The Sentry no ano 2000. Essa série apresenta o personagem como um herói esquecido do passado do universo Marvel. Bob Reynolds, um homem casado de meia idade e acima do peso, totalmente fora dos padrões do que se espera de um super-herói. Ele não se lembra de que costumava ser o herói apelidado de o Guardião Dourado do Bem. Então Bob recupera suas memórias e se torna o Sentinela mais uma vez, porém apenas para descobrir que o seu inimigo, o Vácuo, também havia retornado. A história de origem do Sentinela inicia com Robert, um garoto franzino vítima de bullying que foi encaminhado para ser ajudante de um cientista, porém um dia descobriu que seu instrutor estava fazendo testes com uma substância chamada Super Soro, o mesmo que havia dado poderes ao Capitão América, e ele sabia disso, só que a fórmula desse elixir era mais poderosa, pois alteraria o seu organismo em nível molecular. Na esperança de ficar mais forte, então, o Robert tomou a substância e logo sentiu os efeitos da transformação. Foi aí que ele percebeu que havia ganhado poderes equivalentes a 1 milhão de sóis explodindo. E antes mesmo de pensar em fazer um uniforme para si, Robert tratou primeiramente de dar uma surra no valentão que o atormentava no colégio. No entanto, os seus traumas deram origem ao seu maior inimigo, o Vácuo, que alimentava-se dos medos profundos de seus inimigos. Como se isso tudo não fosse o bastante, Robert Reynolds, sofrendo de esquizofrenia dissociativa, passou a acreditar que o Vácuo era uma outra pessoa. Na verdade, o Vácuo é o lado negro do Sentinela, e ambos são parte da personalidade de Robert. A minissérie original das revistas do Sentinela era uma história independente, mas logo o personagem foi integrado no universo Marvel. O Sentinela então se tornou oficialmente um dos heróis mais poderosos da Terra em Os Novos Vingadores de 2004. Ninguém o conhecia, mas há algum tempo todos já haviam escutado sobre o Sentinela, que virou um herói esquecido. Esta foi uma forma de Robert se livrar do Vácuo. Com a ajuda de Reed Richards e do Doutor Estranho, todos esqueceram, inclusive ele mesmo, que ele era o Sentinela e que o Vácuo existia. Todavia, com o tempo, Robert se lembrou que era o Sentinela e o Vácuo reapareceu, dessa vez com o objetivo de destruir não só Robert, como todos ao seu redor. Para cada vida salva pelo Sentinela, uma vida seria ceifada pelo Vácuo. Quando os maiores heróis da Marvel são despedaçados pelos eventos da Guerra Civil de 2006, o Sentinela se junta ao grupo pró-registro do Homem de Ferro, e o Sentinela também se mostra vital na proteção do mundo da ira do Hulk em Hulk contra o Mundo de 2007. No entanto, a queda do personagem começa no enredo de Reinado Sombrio em 2009, quando Norman Osborn monta os Vingadores Sombrios e acaba recrutando Bob Reynolds para se juntar ao time. O fim trágico do Sentinela foi sua morte pelas mãos do Thor, durante os eventos que fecham a saga O Cerco a Asgard. Após incorporar o Vácuo e matar quase todos os Atlantes a mando de Osborn e revelar-se uma grande ameaça aos super seres asgardianos e terráqueos, destruindo Asgard e ao mesmo tempo parte da cidade de Broxton, Thor o confrontou. Num breve momento, Robert Reynolds voltou a si em sua forma humana original e pediu em lágrimas que o matassem. Nenhum herói, nem mesmo Thor, queria atender ao seu apelo. A vontade do Deus do Trovão era que ele vivesse para pagar pelos seus crimes. Porém, o Vácuo retorna, reassumindo sua forma demoníaca e arremessando para longe de si todos os heróis que o cercavam.
enquanto estava sob a aparência de Robert. O deus nórdico não tem outra saída. Aproveitando que o monstro estava enfraquecido, Thor golpeou-o mortalmente com o raio mais potente que ele poderia invocar. O vácuo foi atingido voltando à forma humana, porém seu corpo foi despedaçado e incinerado. Assim sendo, para ter certeza que o vilão seria destruído totalmente, Thor voou carregando-o consigo até o espaço e arremessou seu corpo no sol para que fosse completamente destruído. Alguns anos depois, em 2013, o personagem foi revivido na revista Fabulosos Vingadores, onde o vilão Apocalipse reviveu Sentinela como um dos seus 4 cavaleiros, junto com Netsuke, o filho do Wolverine, além de Ceifador e Banshee. Apocalipse tinha corrompido a mente de Reynolds e o transformado num zumbi. O Sentinela enfrenta mais uma vez o Thor, furioso e atrás de vingança contra o homem que o matou. Então uma imensa e marcante luta acontece entre Thor e Sentinela, e dessa vez o Thor quase acaba morto nas mãos do Sentinela. Porém, após retomar o controle de sua mente, o Sentinela ajuda os Vingadores a derrotar um Celestial, e nessa história ele acaba desaparecido e vagando pelo espaço. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa retribuição para esse canal, é totalmente de graça e isso pode até mesmo parecer muito pouco para você, mas você não tem ideia de quanto isso me ajuda. Então a você que retribui dessa maneira com o seu like e a sua inscrição, o meu muito obrigado. Quais são os poderes e habilidades do Sentinela? Resistência. Visualmente o Sentinela possui um físico extremamente atlético, afinal ele é o resultado de uma fórmula científica experimental que deixaria os cientistas do soro do super soldado do Capitão América babando de inveja. De qualquer forma, como resultado do experimento, os músculos de Robert Reynolds se transformaram no que todo fisiculturista queria, e ele simplesmente não sente mais fadiga. Enquanto isso, sua agilidade também deu um salto exponencial enorme. A coordenação, o equilíbrio e o movimento de Reynolds superam os dos melhores atletas humanos da Terra em mais de 10 vezes. Reflexos e sentidos. Os reflexos sobre-humanos e órgãos sensoriais aprimorados do Sentinela devem ser o suficiente para até mesmo o Homem-Aranha invejá-lo. Seus reflexos ou velocidade de reação excedem a velocidade do som em termos de nanosegundos. Como prova disso, o Sentinela foi capaz de pegar uma bala de um sniper disparada de uma arma Skrull que é presumivelmente mais poderosa e tem uma velocidade de saída maior do que as armas modernas da Terra. Ele até mesmo demonstrou reagir mais rápido do que o Thor. Tanto seus olhos quanto seus ouvidos estão muito além do que os humanos ou mesmo os alienígenas da Marvel têm. Ele pode mudar sua audição para qualquer frequência e ser capaz de ouvir o batimento cardíaco de uma borboleta em outro continente. Além disso, o Sentinela pode detectar uma única pessoa a centenas de quilômetros de distância ou mesmo no ar, mesmo que estejam acima do nível das nuvens. Velocidade e voo. Claro, reflexos e sentidos sobre-humanos são inúteis se você não consegue ter movimentos igualmente rápidos. Felizmente o Sentinela também tem isso. Ele pode exceder velocidades supersônicas, e esse movimento também se traduz em voo, onde ele pode realizar viagens interestelares até o Sol em poucos segundos. Em comparação, a luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar à Terra. Isso significa que o Sentinela pode muito bem ser mais rápido do que a velocidade da luz. Assim, o personagem pode presumivelmente viajar distâncias de anos-luz como se fossem apenas viagens rápidas para ele. Fotossinese. A maneira como as pessoas descrevem as capacidades do Sentinela é bem hardcore. É dito comumente que ele tem o poder de 1 milhão de sóis explodindo, algo que é bem específico e vago ao mesmo tempo. Portanto, o Sentinela é muito poderoso, tão poderoso que até se teoriza que ele pode canalizar o poder do Sol ou de qualquer fonte de luz e usá-lo como uma arma, basicamente projeção de energia. A fotossinese é bem comum para super-heróis que conseguem manipular energia. O que torna o Sentinela diferente é a intensidade de suas explosões de energia.
elas já foram capazes de queimar a pele do Hulk. Ele consegue até mesmo manipular a luz ao redor dele para cegar os inimigos, dando a ele um brilho e aura de um Super Saiyajin. Força. A força é o último dos poderes mais reconhecíveis ou relacionáveis do Sentinela nessa lista. Daqui em diante, seus escritores enlouqueceram com ele e o tornaram cada vez mais onipotente. De qualquer forma, os limites superiores da força do Sentinela ainda são desconhecidos e ainda estão aumentando. E o fato é que ninguém sabe até onde a Marvel pode ir com esse personagem, deixando ele cada vez mais apelão. Como resultado disso, o Sentinela pode enfrentar de igual para igual o Hulk Quebra-Mundos, que é indiscutivelmente a versão mais forte do Verdão. Ele também pode lutar contra Thor, Mulher Hulk e Capitã Marvel ao mesmo tempo e com facilidade, até mesmo derrubando-os de forma vergonhosa. E se isso não for sinônimo de força suficiente para você, o Sentinela pode simplesmente tomar o sol e absorver mais radiação solar ainda para aumentar a sua força, semelhante ao que um certo cara de Metrópolis costuma fazer. Manipulação molecular. Força sobre-humana, velocidade, reflexos, resistência e até mesmo projeção de energia. Isso é só a ponta do iceberg. O Sentinela é muito mais tremendo do que isso. Durante um encontro com o Homem Molecular, ele foi simplesmente transformado em líquido, o que parecia uma forma bem funcional de matá-lo, mas para a surpresa do Homem Molecular, o Sentinela conseguiu se recuperar disso voltando ao normal. Portanto, fica claro que o Sentinela tem habilidades de manipulação molecular semelhantes ao próprio Homem Molecular. Devido a isso, ele foi capaz de derrotar o super vilão, que é classificado como um dos seres mais poderosos em todos os universos da Marvel. Deve-se notar, no entanto, que ele não é tão proficiente quanto o Homem Molecular nessa habilidade. Na verdade, o Sentinela nem sabe como ele fez isso ou como controlá-lo. Compartilhamento de poder. E de que servem os superpoderes se você não pode proteger aqueles que ama? Assim sendo, o Sentinela sai na frente de muitos heróis, porque ele pode emprestar alguns de seus superpoderes para outros humanos ou seres. É semelhante ao que o Shazam da DC faz, o que significa que qualquer um que seja amigo de Robert Reynolds tem muita sorte. O generoso super-herói demonstrou essa habilidade muitas vezes nos quadrinhos, como da vez que ele compartilhou seus poderes com um garoto chamado Billy Turner e o transformou em um ajudante chamado Scout. Habilidades psionicas. Acontece que o Sentinela também tem telepatia e outras habilidades psionicas comparáveis aos mutantes de nível ômega dos X-Men. A própria Emma Frost, uma das telepatas mais poderosas do universo Marvel, uma vez afirmou que o Sentinela é o telepata mais poderoso que ela conhecia. E olha que ela conhece muito bem o Professor X. Não é difícil ver por que Emma Frost fez tal afirmação. O Sentinela, em certo ponto, foi capaz de apagar a memória da Terra sobre ele. Cada ser na Terra, possivelmente até mesmo o Professor X ou a Jean Grey, de repente esqueceu que o Sentinela existia só porque ele quis. Dessa forma, suas habilidades psionicas não se limitam apenas à telepatia. O Sentinela mostrou que é capaz de parar um Mjolnir em velocidade máxima por meios psicocinéticos. Biocinese. A habilidade de biocinese do Sentinela está de alguma forma conectada à sua manipulação molecular também. Como ele pode controlar a matéria até certo ponto, ele também pode afetar o material biológico, como de costume. Sentinela já fez isso sem nem saber como. Tanto ele quanto o Vácuo podem fazer isso. Robert Reynolds chegou a curar o coma e os problemas de coluna da filha de seu terapeuta. Ao mesmo tempo, o Vácuo deu a uma viúva um câncer de mama incurável com apenas um mero gesto. O Sentinela é um dos personagens mais poderosos e complexos da Marvel, e a sua importância vai além da força física. Ele simboliza o conflito entre luz e escuridão, tanto em termos cósmicos quanto psicológicos. Ele é uma crítica ao arquétipo do super-homem perfeito. Ter poder absoluto sem equilíbrio mental não é uma bênção, é uma maldição. O Sentinela mostra que sem autoconhecimento e controle, o maior herói pode ser o pior vilão.
Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu vou reforçar mais uma vez pra você, cara. Não sai daqui sem antes deixar o seu like. Não é inscrito ainda? Poxa, cara, que é isso? Se inscreve agora nesse canal. Dá esse incentivo aqui pra que eu continue produzindo outros vídeos pra você. Deixa aí nos comentários o que você acha desse personagem Sentinela, cara. O que achou da sua participação no filme dos Thunderbolts? Conta tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!